Olá, eu sou o Steve. Hoje eu vim trazer para vocês um acontecimento histórico na França, nos meados dos anos de 1789 a 1799. Antes de começarmos, já vai deixando seu gostei e se inscreva, teremos os mais diversos conteúdos. A França, em 1789, era um país falido. Os exageros da corte, os gastos excessivos com guerras, a indisposição com a Inglaterra e os privilégios dispensados ao clero e à nobreza, fizeram aumentar a insatisfação da população. A sociedade civil era dividida entre o clero, a nobreza e a burguesia. Esses impostos eram altos, e serviam para custear a boa vida da corte, do clero e da nobreza, essa última, formada por parte da população que pagava impostos. Esse foi um dos motivos que levaram a população a se revoltar. A incapacidade do rei no governo também motivou a revolução. Além de levar o país à falência com a péssima administração econômica, ele ainda controlava os tribunais e fazia condenações injustas, de acordo com a sua vontade. Os presos eram levados à fortaleza da Bastilha, que depois foi invadida pela população. As principais causas: a crise financeira sofrida pelo país antes da Revolução, uma das principais causas. Os envolvimentos da França na Guerra de Independência dos Estados Unidos, além da participação e derrota na Guerra dos 7 Anos, o regime político do país, que era governado pelo absolutismo do rei. A ascensão da classe burguesa, que desejava mais liberdade em relação ao comércio e o fim dos altos impostos. O movimento cultural e intelectual iluminista, que buscava a reforma social e o fim dos pensamentos medievais. Olá, eu sou a Alex. Vou explicar melhor sobre essas três fases. A primeira foi a monarquia constitucional, 1789 a 1792. No dia 26 de agosto de 1789 foi aprovada pela Assembleia a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esta declaração assegurava os princípios da liberdade, da igualdade, da fraternidade, liberté, égalité, fraternité, lema da Revolução, além do direito à propriedade. A recusa do rei Luís XVI em aprovar a declaração provoca novas manifestações populares. Os bens do clero foram confiscados e muitos padres e nobres fugiram para outros países. A instabilidade na França era grande. A Constituição ficou pronta em setembro de 1791. Dentre os muitos artigos podemos destacar: o governo foi transformado em monarquia constitucional. O poder executivo caberia ao rei, limitado pelo legislativo, constituído pela Assembleia. Os deputados teriam um mandato de 2 anos. O voto não teria caráter universal, só seria eleitor quem tivesse uma renda mínima. Voto censitário. Suprimiu-se os privilégios e as antigas ordens sociais. Confirmou-se a abolição da servidão e a nacionalização dos bens eclesiásticos. Manteve-se a escravidão nas colônias. A segunda fase foi marcada como terror, 1792 a 1794. Internamente, a crise começava a provocar divisão entre os próprios revolucionários. Os girondinos, representantes da alta burguesia, defendiam posições moderadas. Por sua parte, os jacobinos, representantes da média e da pequena burguesia, constituíam o partido mais radical, sob a liderança de Maximilien Robespierre. Nessa altura, foram ordenadas à morte, pela guilhotina, de várias pessoas que eram contra a revolução. O próprio rei Luís XVI foi morto desta forma em 1793. Meses depois, a rainha Maria Antonieta também foi guilhotinada.
Essa fase, entre 1793 e 1794, é conhecida como Terror. A terceira e última fase foi o Diretório, 1794 a 1799. A fase do Diretório dura 5 anos e se caracteriza pela ascensão da alta burguesia, os girondinos, ao poder. Recebe este nome, pois eram 5 diretores que governavam a França neste momento. Inimigos dos jacobinos, seu primeiro ato é revogar todas as medidas que eles haviam feito durante sua legislação. No entanto, a situação era delicada. Os girondinos atraíram a antipatia da população ao revogar o congelamento de preços, por exemplo. Vários países europeus como a Inglaterra e o Império Austríaco ameaçavam invadir a França a fim de conter os ideais revolucionários. Por fim, a própria nobreza e a família real no exílio, buscavam organizar-se para restaurar o trono. Diante desta situação, o Diretório recorre ao exército, na figura do jovem e brilhante general Napoleão Bonaparte para conter os ânimos dos inimigos. Desta maneira, Bonaparte dá um golpe o 18 Brumário onde instaura o consulado, um governo mais centralizado que traria paz ao país por alguns anos. Enfim, esse foi o vídeo de um resumo da Revolução Francesa. Se quiserem saber o que aconteceu depois disso tudo, deixe seu gostei e trarei a parte 2 resumida. Vale lembrar que essa animação e fontes de pesquisas que usei nesse vídeo está na descrição se quiserem ler com calma. Obrigado por chegar até aqui, inscreva-se. Abraço do Steve.